Meu nome é Marcelo Melado e hoje eu vou falar de um gabarito de perfuração para cavilhas. Eu adquiri esse equipamento lá no site da Banggood e ele chegou em 8 dias, ou seja, muito rápido. Vou deixar o link aqui embaixo para que vocês, caso tenham interesse, adquirir o equipamento. Vale lembrar que são informações para as pessoas que estão iniciando na marcenaria e não têm nenhum conhecimento. Isso ajuda muito, me ajudou muito no início, muitas informações das quais eu pensava que sabia e não sabia. Ou seja, a gente está sempre aprendendo. Vou pedir uma gentileza, veja o vídeo até o final. Se você gostar, deixa o seu like, compartilha. Isso ajuda a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as quartas-feiras, em dúvidas de carpintaria e segundas-feiras, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Bora pro vídeo? O equipamento chegou para mim nessa caixa de papelão, realmente é uma caixa muito simples, o equipamento merecia um carinho especial, mas enfim, pela qualidade você acaba até que deixando de lado a casezinha do equipamento, lugar onde você porta o equipamento com mais qualidade. O equipamento, ele é uma liga de alumínio fundida, um processo químico de oxidação da pintura, para poder ficar essa pintura resistente. Não é um equipamento pequeno, ele é um equipamento de médio porte, ele mede 23 centímetros, ou seja, não é um equipamento pequeno e é muito útil no dia a dia para que a gente consiga encaixar as cavilhas e conseguir alinhar ela na madeira. O equipamento ele vem com os seguintes acessórios: as buchas número 6, que são buchas, no caso eu tenho aqui as de madeira, que são para esses tipos de bucha. Tenho as buchas 8, que são um pouquinho mais largas. E tenho as de bucha 10, que são ainda mais largas. Essas são as buchas para eu poder inserir aqui no equipamento e montar para eu poder fazer os meus furos. O compartimento tem a mesma espessura, o que muda são os milímetros das buchas. Então eu ponho as três buchas a qual eu vou usar. No caso aqui eu vou usar a bucha número 8. Tem um perfeito encaixe, um sistema de rosqueamento bem fácil. Pronto, já tenho o gabarito para poder usar com as buchas número 8, as quais eu vou usar, fazer a demonstração aqui para vocês. E esses são os pinos de profundidade, que são os pinos que fazem a marcação da distância, ou seja, para que eu mantenha a mesma distância entre uma bucha e outra. Então, vou mostrar agora na prática como é que funciona esse processo e a utilização do gabarito. O gabarito tem uma régua. Essa régua eu consigo controlar a distância onde eu vou fazer o meu primeiro furo, ou seja, um batentezinho onde eu encosto aqui na madeira e eu consigo marcar aonde eu vou fazer o meu primeiro furo, se é mais próximo da margem dela, do topo, ou mais profundo. Claro que existe também uma limitação do aparelho, e eu, ao invés de fazer o primeiro furo, posso ir para o segundo. À medida que houver a necessidade, eu vou movimentando o aparelho aqui na madeira. Observa que aqui eu tenho o controle da madeira. Se eu quiser empurrar um pouquinho mais, eu empurro um pouco mais. Se eu quiser afastar, eu afasto um pouco mais. Ou seja, é nesse batentezinho, nessa régua, que eu controlo onde vai ser o meu primeiro furo. Então, eu vou marcar ele mais ou menos a 1 centímetro de distância da minha madeira. Aperto e travo a distância. O gabarito tem uma régua desse batente para eu poder controlar a distância da madeira a qual eu vou começar a fazer o furo. O equipamento ele é bem ergonômico, para ter uma ideia. Esse sistema de abre e fecha, eu consigo controlar a pressão do meu gabarito na madeira, ou seja, eu posiciono o dedão no equipamento e pressiono ele contra a madeira. Então eu tenho o equipamento bem preso na madeira para eu poder fazer o meu furo. E aí eu venho com a broca e faço o meu furo necessário. Por um furo, venho para o terceiro furo. Libero o equipamento e eu tenho 2 furos da cavilha.
Para que serve esse pino? Esse pino serve para eu controlar a distância a qual vou utilizar. Nesse caso, eu não vou usar mais a régua. Então eu preciso soltar a régua. Solto a régua. Importante aí para não perder. Parafuso ela de volta na régua. E ponha num lugar seguro para que você não perca esses pinos, ok? Então vamos lá. Como é que eu faço agora para poder ter a mesma distância, uma vez que eu pulei daqui? O que eu faço? Eu ponho o gabarito no lugar, eu encosto o gabarito onde eu iniciei os furos, venho no último furo, encosto o pino de 8 milímetros no furo e ele fica fixo. E eu faço o terceiro furo, que vai ficar na mesma distância e proporção do primeiro. Pego minha furadeira, faço o furo, solto o equipamento e tenho o terceiro furo tão igual ao primeiro, ou seja, as distâncias são iguais. Aqui o que eu preciso fazer é posicionar as buchas e fazer o furo na próxima madeira de encaixe. Então o processo é o mesmo. Puxa vida, mas eu agora perdi a marcação porque eu tirei a minha régua do equipamento. Como é que eu posiciono ele novamente? Vamos lá. Posiciono o equipamento outra vez e encontro o primeiro furo. Encontrei o meu primeiro furo, eu tenho a mesma distância. Então o que eu faço? Reposiciono minha régua, encosto ela na madeira outra vez e tenho a mesma distância do primeiro furo. Solto o pino, tiro o equipamento, vou para fazer o furo da segunda madeira. Encosto o equipamento novamente, ou seja, tenho a mesma perfuração porque eu já havia marcado e faço o mesmo esquema de furação. Travo ele aqui. Vou para o segundo furo, pulando um. Solto. E faço o mesmo processo. Solto aqui o pino da régua. Já reposiciono ela no local. Para eu não perder, porque isso é pequeno e é muito fácil de perder. Sem já a régua que controla a furação do batente, o que eu faço? Posiciono novamente. Olha, presta atenção. 1, 2 furos. No segundo furo, eu posiciono o primeiro. Então eu localizo o furo, ó, achei o furo. Vou pular um e vou para o terceiro. Solto o equipamento. E eu tenho as mesmas distâncias de perfuração. Como é demonstração, não há necessidade, mas normalmente você coloca cola, fixa bem as buchas e vem com a madeira para fazer a junção. Perceba que os furos ficam exatamente na mesma posição. Então eu venho com a madeira e faço o encaixe da madeira. Existem também outras funções do gabarito que você pode usar ele de forma na vertical quando você quiser fazer, por exemplo, um encaixe desta forma na madeira. Então o que você faz? Você desmonta eu posiciono o equipamento, perceba que o equipamento tem aqui uma linha de marcação. Então, quando eu fizer a minha marcação dos meus furos, eu aqui estou fazendo aleatório, mas quando eu fizer a marcação dos meus furos, eu posiciono o meu gabarito numa das linhas
travo o meu equipamento e faço os furos de acordo com a minha necessidade. A régua aqui também pode funcionar, é só eu posicionar o meu gabarito onde foi o meu primeiro furo, posiciono a régua, faço o furo, pulo um, faço o segundo, solto a minha régua e pulo, encontro o meu segundo furo, encaixo o pino e faço o terceiro furo e eu consigo fazer a mesma perfuração, mas na horizontal da madeira, e aí eu consigo fazer o encaixe para poder colocar ela desta forma. Uma vez uma pessoa me perguntou da dificuldade que tinha de calcular a profundidade e calcular o meio da bucha. Veja, você tem aqui a distância com as buchas. Quando você coloca a tua broca e você entra com a broca, a partir daqui, desse ponto, né, ela começa a passar, você consegue fazer a medida. Então antes é impossível. O que você faz? Você põe a bucha na base do metal e procura calcular mais ou menos a metade da bucha. Trava mais ou menos aqui, põe uma marcação como eu fiz com uma fita. Existe, claro, limitadores de broca, como esses que é fácil de encontrar e adquirir pela internet. Você coloca o limitador na broca, faz o aperto e você tem a limitação da distância a qual você precisa para fazer o furo. Você pode utilizar também esse limitador. Mas, como normalmente a pessoa não tem, às vezes, o limitador, e não que esse limitador seja um valor absurdo, é realmente um valor bem acessível para poder adquirir o limitador. Mas o mais comum é que você tenha uma fita e é mais prático, você acaba utilizando a fita para fazer o cálculo. Perceba também um outro detalhe importante, até peço desculpas para as pessoas que já estão há alguns anos na marcenaria, isso é muito óbvio, mas para quem está iniciando, às vezes existe uma dificuldade tremenda em fazer coisas simples. São dicas que você vai pegando no dia a dia e vai desenvolvendo. A broca, ela tem uma pontinha na qual ela vai marcar a perfuração. O cálculo que você tem que fazer da bucha não é desta pontinha, é da parte que vai começar a fazer a perfuração. Então você coloca, posiciona a tua broca na bucha e faz o cálculo da posição. Mais ou menos encontra o meio. E depois que você inseriu a broca dentro do gabarito, você começa a fazer o cálculo da metade. E aí você marca com uma fita e você consegue saber a profundidade que você tem que ir. Porque se de repente você aprofunda muito, você perde bucha. E a resistência acaba ficando um pouco mais fraca para poder fazer o furo. Deixa eu voltar aqui. Eu esqueci de passar uma função do gabarito muito importante. Para que servem esses furos no gabarito? Se você quiser aumentar a distância de perfuração de um para o outro, você tem esse recurso de um distanciamento ainda um pouco maior. Então, se você observar, eu vou encontrar o furo e vou travar o pino no gabarito. Então vamos supor que eu queira fazer mais um furo e colocar uma distância ainda maior no furo. Solto o equipamento, solto o pino. Perceba que ele é bem resistente, ou seja, você não tem como não marcar corretamente. E aí eu consigo um distanciamento de um furo maior. Então, de repente, o que eu estiver colando uma prancha, por exemplo, ou algo de maior porte, dimensão, eu consigo colocar um furo com maior distância. É claro que eu consigo também limitar essa distância. Posso fazer uma distância um pouco menor, mesmo usando o posicionamento dos pinos. Perceba que eu escolhi o terceiro furo, podia ter colocado no primeiro. Ou seja, eu vou criando distâncias com os pinos para que eu vá aumentando o distanciamento do meu gabarito.
Algo muito importante também. Eu tenho um grau de espessura de 18 milímetros. Ou seja, até 18 milímetros é o meu limite mínimo que eu posso colocar a madeira. Se tiver 15 milímetros, por exemplo, o gabarito já não vai atender, você não consegue mais fazer a perfuração com esse gabarito. E a abertura máxima do gabarito, eu tenho quase 6 centímetros. Ou seja, 5,9 milímetros. Veja o tamanho da madeira que eu consigo fazer a perfuração. Um outro detalhe muito importante também é que eu consigo, tirando essas hastes, deixar somente a fita de perfuração. Ou seja, posso trabalhar com ele livre de acordo com a minha necessidade. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Vamos combinar que colocar cavilha é algo muito chato e normalmente nunca sai alinhado. Existem sim outros gabaritos de perfuração que também te auxiliam no dia a dia, como esse gabarito, por exemplo, que realmente ele te ajuda demais a você posicionar corretamente as suas cavilhas nas suas emendas ou encaixes verticais. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha, isso ajuda a produzir vídeos como esse no canal. Se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as quartas-feiras, em Dúvidas de Carpintaria, e segundas-feiras, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Até a próxima!